A gente vai para a nossa próxima pauta de hoje. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França vai votar não ao acordo comercial da União Europeia e do Mercosul. Essa matéria está lá na Folha de São Paulo, a apuração do André Fontinelli, jornalista colaborador da Folha baseado em Paris, que está aqui com a gente, que vai chegar para explicar um pouco por que dessa decisão do presidente francês. André, boa noite, obrigado por nos atender, tudo bem? Boa noite, Mauro. Boa noite, Júlio. Satisfação participar aqui com colegas tão queridos quanto vocês. É um prazer ter você aqui com a gente, André. Conta pra gente um pouco, o Emmanuel Macron, primeiro, toma essa decisão olhando muito mais para o público interno dele, protestos de agricultores que vêm ao longo dos tempos aí acontecendo na França, e ao mesmo tempo, essa decisão isola um pouco Macron do resto da Europa? Pois é, Mauro. Foi um dia muito agitado hoje aqui em Paris, que amanheceu com tratores em alguns dos principais pontos turísticos da cidade. Tratores no entorno do Arco do Triunfo, da Torre Eiffel e da Assembleia Nacional. Tudo porque, como já é sabido, os agricultores franceses não aceitam de jeito nenhum a assinatura do acordo. Só que a posição da França, de fato, como você falou, tornou-se uma posição isolada, praticamente isolada. Além da França, apenas Polônia, Áustria e, até certo ponto, a Irlanda, que anunciou hoje que vai votar contra também, não querem esse acordo. Não é suficiente para a França conseguir uma minoria de bloqueio, porque você teria que somar a população desses países que são contra o acordo, teria que constituir pelo menos 35% da população da União Europeia. Até dezembro, o Macron conseguiu segurar o acordo, porque na última hora ele conseguiu o apoio da Itália para adiar a assinatura. A Itália também tinha algumas questões relacionadas aos agricultores, mas aparentemente tudo isso foi resolvido e em Bruxelas, amanhã, né, sexta-feira, finalmente deve ser votado e aprovado o acordo e o Macron será voto vencido, a França será voto vencido, assim como a Irlanda, a Polônia, a Áustria, que aparentemente são os únicos países que ainda se opõem a essa assinatura. Quando que vota, André? Amanhã. Amanhã. O voto é amanhã, sexta-feira, e sendo aprovado, a expectativa é que a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, viaje para o Paraguai, que atualmente está na presidência rotativa do Mercosul, para a cerimônia formal de assinatura do acordo entre os dois blocos. Isso não significa ainda que o acordo vai entrar em vigor imediatamente, é preciso que o Parlamento Europeu aprove ainda, mas é um passo muito importante, praticamente decisivo a essa altura, Mauro. Júlio. André, prazer falar contigo. Queria entender o seguinte. No mês passado, quando a Úrsula quase veio assinar o acordo aqui na cúpula do Mercosul, e não assinou por conta desse apoio da Meloni, o presidente Lula falou com ela e ela apontou ali uma dificuldade política com esses setores aí, agricultores e outros setores lá na Itália, para convencê-los da assinatura do acordo, né? O Macron, pelo visto, nem a própria mulher dele conseguiu derreter o coração dele como o Lula pediu que ela o fizesse, né? Eu queria entender assim, o que pega exatamente internamente ali para o Macron ser tão resistente. É simplesmente esse apoio aos agricultores, assim, ou tem algum outro aspecto político mais relevante aí em relação a isso? Não, Júlio, basicamente, realmente, a questão dos agricultores. É preciso entender que aqui na França, os agricultores gozam de enorme popularidade. Eles são vistos como defensores de uma França profunda, voltada para o passado, em que a produção era familiar. Então, quando você pergunta aos franceses na rua, por que vocês apoiam os agricultores? Eles falam, não, porque nossos pais eram agricultores, nossos avós eram agricultores. Tem até um fundo, Júlio, de extrema-direita nesse apoio aos agricultores. Os principais sindicatos, alguns dos principais sindicatos de agricultores na França, como a Coordenação Rural, simpatizam com a extrema-direita. Tanto que havia sido anunciado
que a polícia ia impedir a entrada dos tratores em Paris hoje de manhã. E, no entanto, como também há sindicatos de polícia que são ligados à extrema-direita, aparentemente o que ocorreu é que a polícia fez vista grossa e deixou que os manifestantes entrassem em Paris e causassem um grande transtorno. Inclusive, eles, na porta da Assembleia Nacional, hostilizaram a presidente da Assembleia Nacional, a deputada Yael Braun-Pivet, que é do partido do Macron, que é um partido de centro. Então, a questão para a opinião pública francesa, os agricultores são intocáveis. Daí a questão das salvaguardas, ou seja, das cláusulas espelho, do fato de supostamente os produtos do Mercosul não obedecerem aos mesmos padrões, tudo isso acaba sendo mais um pretexto usado pelo governo francês para rejeitar o acordo. Só que já foram aprovadas essas cláusulas de salvaguarda e, mesmo assim, o Macron vai votar contra, o que dá uma ideia do quão delicado é para os políticos franceses, da extrema esquerda até a extrema direita. Todos apoiam a causa dos agricultores e todos afirmam que são contra o acordo com o Mercosul. Houve até uma votação simbólica na Assembleia Nacional, praticamente unânime, contra o acordo, que não tem nenhum efeito. Essa votação é totalmente inócua, porque a instância que aprova é europeia, mas mesmo assim dá uma ideia do quanto é impossível para os políticos franceses convencer a opinião pública de que o acordo é vantajoso, mesmo tendo vantagens para vários setores econômicos aqui da Europa, como automóveis, vinhos e outros. Tem uma. Eu li um comentário na internet, num post, numa rede social dessas, que depois que o Macron apoiou a operação militar do Trump na Venezuela e agora dizendo não para o acordo com o Mercosul, que o Lula devia desmanchar com ele por mensagem de texto, nem telefonar. Pois é, todo mundo falou do bromance, né, entre o Macron e o Lula, e quando esteve aqui em meados do ano passado, o Lula pronunciou a famosa frase, disse: Macron, abra seu coração, e, no entanto, não foi o que se viu. A França conseguiu adiar o acordo em dezembro, o que irritou muito o Lula, porque o Lula queria coroar a presidência rotativa do Brasil no Mercosul com a assinatura do acordo em Foz do Iguaçu, na presença da Ursula von der Leyen, mas ele conseguiu de última hora, o Macron, o apoio da Giorgia Meloni da Itália. Isso agora parece ter sido resolvido, salvo alguma mudança de última hora. Agora, o Macron, no comunicado de hoje, falou que vai continuar lutando, de certa forma, contra o acordo. Ele falou que vai lutar para que as cláusulas de salvaguarda sejam cumpridas à risca e que a história não termina aí. Há até a possibilidade da França tentar judicializar a questão, alegando que alguns procedimentos da Comissão Europeia não foram seguidos devidamente para tentar melar o acordo ainda. Seguimos acompanhando. André, muito obrigado por participar do Poder e Mercado. Eu sei que está tarde aí. Que horas são aí, André? 00:33 aqui em Paris. Tá certo, obrigado, viu? Vai descansar. Bom trabalho para você amanhã. Obrigado por nos ajudar por hoje. Uma ótima noite para você. Obrigado para vocês também.